riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoando-os e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Oh, glória! Nossa leitura bíblica em classe está registrada lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Efésios, nossos irmãos estão acompanhando aí na transmissão, está lá em Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Vou estar lendo para ficar mais audível para os irmãos que estão nas transmissões. Nossos irmãos idosos que não podem estar no templo, que tem alguma recomendação que não pode estar adorando ao Senhor no momento presencial. Então 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramo-nos por natureza, filho da ira, como aos outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrarmos-nos nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nela. Vamos orar ao Senhor. Nosso cooperador Robério leva a Deus em oração, por favor. Eterno soberano Deus, te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Venha falar conosco, Senhor, nessa lição de número 5, a qual, Senhor, aprendemos na tua palavra, ser liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Abre o nosso sentimento, abre o nosso entendimento. Senhor, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Glória seja dada a ti. Amém, Jesus. Quero outorgar a oportunidade ao nosso pastor Alex Ramos, que vai estar ministrando a palavra de Deus nesta manhã. Receba a doce e suave paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estar com os irmãos aqui, mais uma vez, na casa do Senhor, adorando. Está aí conosco novamente nossa irmã Maria Cavalcante. A glória de Deus, como vamos receber a irmã em nosso meio. Seja bem-vinda, viu, irmã? Nossa irmã, né, faz parte da secretaria, faz parte da liderança da Escola Bíblica Dominical. E é com muita alegria que nós externamos nosso ensejo, nossa alegria de ver a irmã novamente aí, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe. Os irmãos vão estar passando a salva, a recolher as ofertas, em nome de Jesus. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou,
eu também posso falar que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queremos também nesta manhã de agosto, lembrando os irmãos da igreja, de todo o ministério, que este mês de agosto, é mês de oração, para que possamos estar, irmãos, mais uma vez nesse mês, dobrando o joelho, clamando por misericórdia da parte de Deus. Os irmãos que estão nos acompanhando, que são os irmãos dirigentes, presidentes de ministério, pastores, evangelistas, presbíteros, oficiais das igrejas, que são os diáconos e cooperadores, os irmãos líderes, ciclo de oração, que Deus possa continuar abençoando ricamente. Os irmãos já fizeram menção da palavra de Deus, um assunto bem sugestivo. Eu quero estar dando sequência, na qual nosso irmão superintendente da Escola Dominical, Diácono Cláudio, fez menção. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão, lá em Carta de Paulo aos Romanos, que é a carta pastoral. Nossa irmã Neura vai ler para nós. Romanos, capítulo 5, versículo 15, 16 até o 19. Nós vamos estar acompanhando aqui a sugestão do pastor da revista, do pastor Douglas Batista, mas nós sempre vamos estar também observando aquilo que Deus colocou nos nossos corações, de estarmos aí passando, ministrando, direcionando para a igreja na Escola Bíblica Dominical. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 15 ao versículo... Lê até o 21. 15 ao 21, por bondade. Mas não é assim o dom gratuito com o direito, com a ofensa, porque se pela fé de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é ele, um só homem, Jesus Cristo, abominou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa, como os que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim a obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe nossa irmã Neura, graças a Deus. Então, irmãos, aqui ele vai falar sobre o que nós lemos na leitura bíblica em classe, usando aqui alguns versículos de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, mas aqui o ponto principal de Paulo, ele fala aqui, ofensa versus abundância, ofensa versus justificação, ofensa versus justiça, graça e justificação. Estou observando aqui, esse que a irmã Cecília estava. Então você vai observar, nós da classe vai observar, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Nós estávamos em ofensa nós éramos rejeitados, em ofensa andávamos no mundo sem perspectiva.
Em ofensa andávamos sem valida nenhuma, sem mercadoria nenhuma. Mas aprove a Deus, não por mérito. Eu brinquei aqui com os irmãos. Não por meritocracia. Porque não é dom, não vem por mim, não vem por você, não vem por nós. Não vem por mérito. É dom gratuito de Deus. Onde abundava ofensa, onde existia ofensa, onde existia a inclinação do pecado, veio um homem chamado Jesus Cristo, nosso Senhor, como Paulo fala, e por promessa não veio condenar, e por promessa não veio, aleluia, né, irmãos, apontar, mas sim derramar abundância de graça, abundância de misericórdia, justificando, filiando e adotando. Então, por isso que o texto áureo vai falar: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele não nos vivificou juntamente com Cristo. Você observa um pouquinho mais para frente em Romanos capítulo 8, que ele, Jesus Cristo, como ovelha muda, adentrou no matadouro, morreu, não abriu a sua boca por pecado de quem? Dele? Por pecado dele? Não. Então que nós viemos nesta manhã refletir a nossa salvação em Cristo e ter valorização. Valorizar mais, não mérito meu, não mérito seu, mérito de Cristo. Foi Jesus Cristo que, como ovelha muda no matadouro, morreu por nós e ainda não abriu a boca. Corre mais um pouquinho aqui, irmã Neura, lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Ô irmão Joel, fica aqui para cá, ó. Eu não gosto de ficar de costas para os irmãos. Leu o 8, irmão, versículo 8. Leu 8. É só uma introdução rapidinha aqui para os irmãos. Estar em Cristo para não pecar. Não. É o 8, pastor. Romanos, capítulo 5, versículo 8. É o mesmo capítulo que a irmã leu, por favor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificado por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais ter sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Até aqui. Amém? Então, se partisse do pressuposto de mim, achar guarida, achar salvação, achar morada em Cristo, beber da água da fonte, a Bíblia fala que não foi nós que alcançamos a quem? A Jesus, mas Jesus que nos alcançou. Então, parte do princípio aqui, irmãos, eu estava observando aqui, objetivos específicos que o pastor Douglas Batista colocou aqui na revista, nesse capítulo 5. Refletir sobre a nossa natureza pecaminosa. Não sei se está na sua revista, mas na minha está. Explicar que fomos vivificados pela graça de Deus. E informar, olha a informação, que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Bem, Maurício? Então, por isso que Paulo, juntamente com o irmão de Jesus, Tiago, vai dizer que a fé vem pelas obras. Não. E as obras vêm pela fé. São duas palavras distintas, mas andam juntas. Se eu conheço a salvação pela fé, logo eu faço a obra. E se eu conheço a salvação pela fé, eu continuo fazendo a obra. Não é a obra, aleluia, que abunda pela fé na minha salvação,
Mas a fé e a obra e a fé andam juntas para o quê? Para o quê? Para um resultado favorável em Cristo Jesus. Ah, nós somos do ciclo de oração, nós somos da assistência social, nós abençoamos, por isso nós somos abençoados. Não vem de mérito meu, não vem de mérito nosso. É dom gratuito de Deus, não é meritocracia de ninguém. Porque Jesus, como igreja, ele nos coloca num patamar, hoje, né? Até no meio aí futebolístico, está usando muito patamar, mas no meio evangelístico, fala, ninguém está em patamar acima de ninguém. Todos são o quê? Todos são iguais diante de Deus. Por isso que eu pedi para a irmã ler o versículo 15 lá de Romanos 15, ó. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O que Paulo queria falar para a igreja? Isso aqui era a igreja de Roma, irmão. Quando nós lemos um versículo, nós temos que entender o contexto. Os irmãos não gostam, né? Os irmãos aqui é mais do retetec, negócio todo. Mas às vezes você pede para a irmã lê, mas não tem entendimento. Por quê? Você tem que ler o contexto geral. Por que Paulo está falando isso? Tem um contexto. Paulo não está observando o contexto das irmãs gregorianas, que para entrar dentro da igreja precisava cortar o cabelo, porque muitas andavam ali, como a Bíblia fala em Atos, né? Sobre a deusa Diana, adorava outros deuses. No contexto geral, Paulo quer observar para os bárbaros. Nós citamos aqui, abre aí para mim a irmã Neura, Colossenses 3,13. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Colossenses 3, versículo 13. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. É isso mesmo, irmão? Colossenses 3,13? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu... Colossenses 6. 3,3, eu falei. Amém. Muito bem. Lê de novo? Não, pode, tá bom. Obrigado. Então nós vamos observar, irmãos, o que Paulo fala também à igreja de Colossos. E eu quero pegar aqui o que Paulo fala, irmãos, no contexto da justificação da fé. E nós estamos citando aqui Efésios, mas eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta pastoral. Eu vou ler aqui, ó, Romanos capítulo 1, versículo 16, achei aqui, versículo 14, 15, 16, 17. Só para ver o contexto, irmãos. Amém? Quero que os irmãos abram a sua Bíblia para você observar aí. Romanos capítulo 1, versículo, vou ler o 12, irmãos. Ele vai dizer assim, ó, isto é, para que juntamente, o que é juntamente? É estar junto. Convosco eu seja consolado pelo quê? Que fé que está aí? Me ajuda aí, irmãos, que fé que está aí? Irmã Rosana, que fé que está dizendo aí? Que fé que é? Muito bem, parabéns. Está falando sobre a fé mútua. Está falando só sobre a minha fé. O que Paulo quer condicionar para a igreja? A fé está condicionada a todos. Jesus abriu as portas a todos os gentios. Aí ele está falando assim, olha, que todos sejam juntamente convosco e que sejam consolados por uma fé mútua. Está falando de conjunto aqui, está falando de muitos. Assim, vossa como a minha. Unidade. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Tudo bem, irmãos? 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco,
mas até agora tenho sido impedido, para que também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então que ele está condicionando quem? Ele que já é salvo, e vai introduzir quem aqui? Está introduzindo os gentios. É a Bíblia, irmãos. É a Bíblia. Olha o que ele vai falar agora no versículo 14. Eu quem? Paulo, sou devedor. Ele deve para quem? Eu, Paulo, sou devedor. Tanto a quem? Aos gregos. Tanto a quem? Aos bárbaros. Tanto a quem? Aos sábios. E tanto também a quem? Aos ignorantes. Então ele não separa, ele não faz uma fé unicista. O que é a fé unicista? Que ele já salva, ele não se importa com ninguém. As abundâncias de Deus na vida dele, ele não se preocupa com ninguém. Não, ele está falando de uma fé mútua, não uma fé separatista. Está entendendo, irmãos? Olha o versículo 14, nós lemos. Aí ele vai dizer o 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para que também vos anunciar o evangelho a vós que está onde? Aonde? Em Roma. Onde era o centro do mundo naquela época? Brasil? Não, o centro do mundo naquela época era Roma. Roma que tinha derrotado os gregos. Então ele vai citar gregos, ele vai citar bárbaros, ele vai citar romanos, ele vai citar citas, ele vai citar ignorantes, vai citar todos, para estar engajado numa só fé. E aí ele vai dizendo no 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas ele está pregando para quem? O povo de Roma. Por quê? Porque existia o quê? Uma miscigenação de raças lá. Aí ele vai dizendo no 17, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Tudo bem, irmãos? Então nós temos que observar o contexto. Qual era o cenário da época aqui? O cenário era um cenário que não é o propósito aqui, mas você vai ver lá no Romanos capítulo 1, versículo 24, 25, 26, que o povo ali se inflamava com outros deleites, se inflamava com vontades que eram diferentes da natureza de Cristo. Então, só para os irmãos terem um adendo aí. Introdução. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados com um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Aqui está baseado aqui na carta de Paulo aos Efésios. Muito bem. Aí vai dizer, a antiga natureza morta em ofensa e em pecados. Por isso que eu ministrei para os irmãos aqui um pouquinho de Paulo aos Romanos, que é uma carta pastoral. A carta de Paulo aos Romanos, ela sintetiza muito a minha e a sua humanidade. A carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta pastoral, ele traz para mim, para você, se eu e você, amigo que está nos acompanhando aí na live, nunca fez menção de ler e observar as grandezas que tem da carta de Paulo aos Romanos, sobre um entendimento de esvaziamento, sobre um entendimento de como o pastor Ronaldo ministrou quinta-feira aqui, sobre nós nos esvaziarmos, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos e aprendemos a necessidade de que temos de Deus em toda a área de nossa vida, nós vamos a ser mais crentes melhores, com certeza. Então, ele vai dizer aqui, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração,
Estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Então, quando você é um ser em ofensa, logo eu deduzo aqui que nós somos filhos da ira. Essa é como Paulo usa a palavra para a igreja de Efésios. Muito bem, Paulo usa a palavra ofensa para a igreja que está em Roma. Nossa condição anterior. Lê para nós aí, irmã Rosana. Pode ser? Por bondade? Nossa condição anterior. Nossa condição anterior. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego paraptoma tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticada como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte à natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Lê o tópico 2 também, minha querida, por favor, por bondade. Nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Segundo o princípio da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce a autoridade sobre os poderes do mal, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens, desobedientes e incrédulos. Mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Até aí, minha bênção. Nos prove a quem? Prove a quem? Ao Pai, nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. O que implica a palavra adoção? Eu quero mencionar aqui tudo que a irmã leu aqui. Obrigado, viu, irmã Rosana? Uma das nossas líderes aqui abençoadas no Areião. Irmãos, o que representa a palavra adoção? Eu citei aqui, a irmã propriamente leu, a irmã Neura. Nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, eu gosto muito, né, de falar sobre o plano salvífico da parte de Deus. Ele nos adotou, ele nos filiou, ele nos justificou. O que representa isso? A última palavra aqui que a irmã leu foi adoção. Como que é o significado da palavra? Como significa se adotar? Hã? Você adota um filho bastardo? Sim ou não? Você adota um filho bastardo? Hã? Sim? Quem ele falou não? Olha aí, você vê. Hã? Você justifica um filho que não é seu? Você adota um filho que não é seu? Você filia um filho que não é seu? Isso é o plano salvífico. Quando estávamos, Paulo usa, né, e na carta de Paulo aos Romanos, ele usa a ofensa. E aí, Paulo também escreve a carta aos Efésios, ele fala, sendo filhos da ira. Você imagina você passando na rua aí, ô filho da ira. Você não vai dizer isso. Mas olha o que Paulo escreve aqui para a igreja: filhos da ira.
Mas vem Deus com seu plano, aprove ao Pai, Teos, aprove ao Pai, nos inserir nesse projeto, aí Ele nos limpa com a palavra da regeneração e com batismo de imersão, não é batismo de, colocar a aguinha não, é batismo de imersão, certo? Uma fé posicional, se posiciona dentro da igreja, uma fé posicional. Deus te adota, Deus te filia e Deus te justifica. Deu para entender? Mas olha que coisa tremenda aqui que eu estava observando, né? O que ele falou aqui? A irmã leu, a palavra ofensa está na sua revista, por isso que eu comecei a minha fala aqui com a palavra ofensa e promessa, justificação. Não foi isso lá em Romanos 5, a irmã leu? Então a irmã leu aqui, a palavra ofensa do grego, né, irmãos, tem um sentido de paz sem falso. A hamartia, olha só, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, se eu e você, nós não se posicionarmos de quem nós somos e levantar a bandeira, que somos a bandeira de Jesus Cristo, ou ficar em condição, ou em pensamento em falso, dizendo, ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo, ou eu sirvo a Jesus, ou eu sirvo ao mundo. Porque o próprio texto, a irmã fez a leitura aqui. Não sou eu que estou dizendo, eu estou baseado na revista, que a irmã leu. E aí estamos às vezes buscando aquela vontade do inimigo, que o irmão colocou, o autor aqui, pastor Batista, colocou aqui no grego. E aí ele usa essa palavra hamartia, que erra o alvo. Tem outras palavras também, e ele vai dizer, em vista disso, o homem em sua natureza, o quê? Lê aí para mim, irmã. Lê aí, em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Está lá embaixo, lá no primeiro tópico, na condição anterior. Nossa condição anterior, perdão, irmãos lá. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. E eu ministrei aqui esses dias atrás. Como que você observa um homem morto, irmã Hilda? Como você observa um homem morto? Até cristão mesmo. Se você olhar para a aparência dele, você não vai diagnosticar que ele está morto. Como que eu vou diagnosticar um homem cristão morto? Como? Irmão Joel, como? Ele citou aqui. Opa! Continua. Continua o raciocínio, irmão. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É esse raciocínio. Eu tenho um outro pensamento macro do que é o pecado, né? Se o pastor tem esse conceito, tudo bem, mas é difícil. O pecado sempre vai ser pecado, e quando eu peco é como um cartão de crédito. Eu vou usando o cartão, eu tenho um limite, eu vou usando. Quanto que é isso aqui? Isso aqui é tanto. Passa o cartão. Mas uma hora vai chegar o quê? Vai chegar o correio lá, vai bater na porta da casa, aqui a fatura. Aí vem a consequência. Né? Então o pecado sempre vai ser pecado. Se ele é bom ou não, aí vai do conceito dos irmãos. Mas pecado é pecado. Mas o que abrange eu estar em pecado, ainda sendo crente? A minha natureza. A natureza adâmica.
Então, para Adão e Eva, o pecado lá que Jesus, o próprio Deus falou, olha, comeres de tudo da planta aqui, né, do paraíso, só não toca naquela, só não toca naquela planta, só não toca naquela macieira. Então, o pecado não é bom, nunca vai ser bom, porque o pecado significa dar um passo para trás, a harmatia, ou o pecado significa o quê? Desobediência. Então, aí tudo bem. Mas como eu identifico, quando ele fala aqui, qual é o diagnóstico de um homem com a sua natureza decaída? Você está passando a ver uma pessoa aí que afastou da igreja, você vai falar o que para ele? Ele está afastado. Ele não toma ceia, não participa dos trabalhos, ele não vem na igreja, ele não é assíduo na igreja, e ele está afastado. Ele não gosta da palavra desviado. Como que eu observo? Que ele está afastado? Como observo que ele está caído? Melhor, irmão, melhor. O irmão leu aqui, frutos, pelos frutos. Então o diagnóstico do crente é o quê? Ele não está na igreja, ele não congrega, ele não dizima, ele não é ativo, ele não fala da palavra de Jesus Cristo, entra dentro do ônibus, não tem medo de dar um folheto. Então essa pessoa está dentro da igreja, mas você observa que o texto diz aqui, vem comigo, hoje eu estou com vontade, é que a gente ora muito e não vigia, e vigia pouco. A palavra orar e vigiar, o próprio Jesus disse lá, vigiar e orar. Se você for pegar o texto original da Bíblia, ele não fala orar primeiro, ele fala vigiar primeiro e depois orar. Então às vezes a gente ora, aí o diabo, a Deus permite, vai lá na minha serva, põe lá o prato, ele cai, aí no outro dia, você não está desadiantando nada, irmão. Não adianta nada isso aí. Isso aí não adianta nada. Você não foi lavado, regenerado, e você não tem um controle da sua natureza adâmica. Não foi que a irmã leu aqui? Por pecado de um homem, veio todo o quê? Veio a condição pecaminosa de toda a humanidade. Não foi isso? Não está na Bíblia, lá em Romanos? O que eu tenho a ver com Adão? Não, irmão. Você vai falar, o que eu tenho a ver com Adão? Aí ele vai falar aqui, voltado, ó. O conceito é de morte moral e espiritual. Por que ele não fala da morte carnal aqui? O sarx, no grego. O homem é o quê? Constituído do quê? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. O sarx, em grego. Ajuda aí, irmãos, é a escola dominical. Por isso que poucos não vêm. Vocês são favorecidos, nós somos favorecidos. É um presente de Deus estarmos aqui, é um presente de Deus e você está aqui. Quem não gosta de escola dominical, quem não gosta de aprender. Já lavou roupa no tanquinho? Já lavou roupa no tanquinho? Colocou o sabão Omo, mas original mesmo, que está tendo uns Omo aí que é só, que não é original, já apareceu aí na televisão, Você coloca o Omo no tanquinho, aí você vai batendo, ele vai batendo bastante assim, aí fica aquela espuma. Sabe o crente que não gosta de orar, que não gosta de palavra, que não gosta de aprender? É o crente espuma. Você vai assim, desapareceu a espuma. Ou você nunca percebeu isso no seu tanquinho? Mano, eu fico lá em casa, observando, é o crente assim. O crente espuma é o crente que não gosta de estar na escola dominical, é o crente que não gosta de estar no estudo de terça-feira, no culto de doutrina, porque ele não quer aprender. Ele quer poder. Ele enche de poder, mas às vezes não usa o poder. É como encher uma bexiga. Você enche, a bexiga está bem grandona. Aí de repente um palitinho, estourou. Cadê a bexiga? Cadê o poder? Cuidado. Eu deu base bíblica aqui que Pedro tinha um questionamento com Paulo. Falou, esse camarada acha que é doutor, alguma coisa aí. Mas as últimas palavras de Pedro é o quê? Crescei na graça e no conhecimento. De quem? Da Bíblia. É o chariz de Deus. Graça, graça é como uma mexerica. Você descasca ela, tem quantos gomas? Já contou quantas gomas tem a mexerica? Mas
você está chupando ela, né? Está docinha, né? Está tendo graça. Então, aí você pega lá, você chupa uma goma, você chupa outra, você chupa outra. Quer dizer, a graça, ela está o quê? A graça é como uma mexerica, tem vários gomas, e a graça, o conhecimento, a santificação, a oração, o poder, está tudo inserido lá. Aonde eu acho isso, pastor? Gálatas 5, versículo 19 a seguir. O fruto do Espírito. Olha, quando eu observei isso aqui, irmão, está aqui, ó. Vou mostrar aqui para os irmãos, está aqui, ó. Quando eu observei isso aqui, eu falei, como? A irmã leu aqui, o conceito é de morte moral e espiritual, provocado pelo quê? Pelo pecado. Vamos comigo aqui? Tiago capítulo 4, ele deu aqui o Tiago 1,15, mas eu vou ler Tiago 4, capítulo 4. Para nós ir lá depois que a nossa irmã Rosana leu, nós vamos lá para o vivificados. Ser vivificado, irmão, depois eu vou comentar aqui. Vamos em partes. Tiago 4. Tiago 4 do versículo 1, versículo 5. A irmã Hilda consegue ler para nós, não é, Benção? A irmã tem dificuldade? Então, lê, irmã Vera, por bondade, irmã Vera, lê para nós. Irmãos, presta atenção que a gente vai ler aqui e vê se está acontecendo isso aqui hoje. Tiago, irmã Vera, está entre Gênesis e Apocalipse. Não sei. 4 e 4? Do 1 ao 5, minha bênção. Glória a Deus. Irmãos, presta bem atenção, mano. Lê bem Batista, tá? É bem paulatino, para nós entender. Vai lá, por favor. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 4, bênção. 4. Do versículo 1 ao versículo 5. Não tem problema. Então eu entendi errado, desculpa. Tem problema, vamos lá. Onde vêm as guerras e peleja entre vós, porventura não vedis, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Segura, mano. Porque ele falou aqui, irmãos, que no contexto ele fala que a condição da natureza decaída e é o diagnóstico como morto, que é uma declaração real na condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual. Moral e espiritual. Aqui ele está falando do quê? Dos membros o quê? Que guerreiam. Continua. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis a guerra e guerreais, e nada tendes porque não pedes. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para gastar-te em vossos deleites. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que vão diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Até aí, minha bênção. Bom, tudo bem? Amém. Vamos parafrasear o que o irmão de Jesus fala? Isso aqui é irmão de Jesus, viu? E esse irmão de Jesus aqui, quando ele descobriu que Jesus era o salvador da vida, era o pão da vida, era a água da vida, ele aceitou Jesus? O irmão de Jesus? Não. Por isso que eu gosto de contexto. O irmão gosta de mim. O pastor, ele se vai lá e faz uma flor. Mas eu gosto de contexto. Olha aqui o capítulo 1 de Tiago. Ó. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, das 12 tribos que andam dispersas, saúde. Tiago 1. Esse Tiago aqui é irmão de Jesus. Ele não aceitou Jesus como Salvador no início.
A Bíblia vai falar lá em João, capítulo 7, se me falha a memória, que eles falam assim, ó, você quer ser conhecido? Então vai, sai de perto de nós e vai aí pelas aldeias. O contexto, rapidinho para os irmãos. Esse irmão de Jesus aqui, ele não aceitou que Jesus tivesse, não esse mérito, mas essa capacitação da parte do Pai, da parte de Deus, para vir salvar o mundo. Depois, diz o contexto aqui, não lembro o tempo que passou, depois da morte de Jesus, que ele veio aceitar o irmão dele como filho de Deus e aceitar Jesus como Salvador. Eu e você observam nessas cartas aqui que quando a igreja primitiva, ela começou a crescer, não era chamada de igreja, qual eram os três da coluna da igreja? Pedro, Tiago e João. Então, depois da morte, da ressurreição de Cristo, que Tiago começou a observar que ele era o Messias, ele era o Salvador, ele era o Cristo Redentor. Mas olha o que ele escreve aqui, Eu estou baseado no que a irmã leu aqui, irmã Rosana, não estou saindo. Vamos ver o que a irmã Rosana leu? Ó, andávamos, lá no tópico 2, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. A irmã leu isso aí, mãe? Ou não leu, irmã Rosana, para nós? Leu, né? Então tá bom. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Olha só, como resultado éramos filhos de novo da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Tudo bem? Oi? Sim. Muito bem. Endossar aí a fala. Então aqui está falando do pecado. E o pecado não está tratando de costumes e usos em conteúdo, está falando do pecado moral e espiritual. Sim. Então essa imoralidade dos pensamentos, como o pastor pediu para ler aí, ó, que nossos membros se guerreiam, quer dizer, a nossa natureza pecaminosa se guerreia para quê? Para pecar, para fazer a vontade da carne, desejo, que fala aqui da adúlteros, que gastam dinheiro naquilo que não convém. Então os desejos carnais nossos gera para isso. Aqui não está frisando assim os costumes gerais, quer dizer assim, no vestir, no barbear, lógico, nós temos que ter um zelo por isso, mas não está frisando isso, é só o pecado mesmo que Paulo enfatiza aí para nós entender, e o Tiago, tá bom? Quando, pegando esse contraponto do diácono Cláudio e do nosso irmão Joel Martins, que eu pego. Quando eu estou em pecado, logo, irmão, eu estou em pecado, logo. Qual é a aplicação do pecado na minha vida? É o desinteresse, é o estar antissocialmente falando com a família e com ser a pessoa antissocial, é estar aqui. Entra a depressão. Quando entra a depressão, o que acontece? A pessoa está vazia de Deus. Aí ela é antissocial, ela não gosta de estar com ninguém, abandono, e logo isso traz o quê? Oi? Não se submete, desobediência. Isso vai trazendo, irmão, isso o quê? Isso traz o quê? Uma macrobabilidade de quê? De várias situações. Isso, o contexto do pecado, para mim, pelo pouco que a gente entende de Bíblia, um pouquinho que a gente entende, pecado é sempre pecado que representa o quê? Que o nosso irmão pregou aqui em quinta-feira, desobediência. A desobediência sempre vai acarretar o quê? Desunião, imoralidade e desejo da onde? Carnal. Você observa que o irmão de Jesus falou: de onde vêm as guerras e os deleites? Entre vós. Eu estou falando da Bíblia, irmão. Se os irmãos não gostam que a gente ensina, vai lá depois e fala por irmão aqui, para não colocar nós aqui para dar a escola dominical. Você pode pedir ela por irmão. Olha o epígrafo que a irmã leu aqui, de 4, da irmã Vera. De onde devemos resistir às paixões? De onde vêm as guerras, pelejas dentre vós? Jesus falou isso, igreja? Irmã Rosilda, Jesus falou isso? Sim ou não? Rapidinho. Sim.
O seu inimigo não está lá fora, o seu inimigo está dentro da sua casa. Você vai guerrear contra os seus filhos, você vai guerrear contra sua esposa, vai guerrear contra o seu esposo, mas a salvação vem. E ai daquele que não está o quê? Arraigado em Cristo, porque quando Jesus vier arrebatar a igreja, o que está, dois estiver no campo, um sobe e outro fica. O que está dentro da cama, o de casal, um sobe e outro fica. Não é isso que está representando aqui? Opa, estou ensinando Bíblia, irmãos. O pastor grita muito, o pastor fala muito alto, não tem problema. Fica baseado na Bíblia, que a Bíblia fala em Hebreus 4, que a palavra de Deus é como o quê? Uma espada, de quê? Que ela penetra. Então fica da palavra. Se eu grito, se eu deixo de gritar, se eu pulo, isso aí não implica. Implica que a palavra está sendo o quê? Penetrada e direcionada e tem um alvo. Aí, irmãos, o irmão de Jesus, Tiago, irmão, eu não preciso nem pregar, não preciso nem falar nada aqui, irmão Rosidó. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos o quê? Prazer. Pecado é prazer, irmão. Pecado é desejo, é desobediência, não adianta. Aí quando o irmão falou que o pecado é bom, não nesse sentido. Por quê? Porque assim, nós fomos gerados do quê? Do pecado. E temos a natureza pecaminosa. Paulo está falando aqui, os filhos da ira. Só que se a gente não tiver o controle, não tiver inserido, não tiver no espírito, nós damos o quê? Vazão para a carne e o espírito fica onde? Quer ver? Quer ver, irmãos? Abre comigo aí, Romanos capítulo 8. Depois, irmãos, lê aí, irmãos, é o Tiago. É muita coisa, irmãos. Você começa a falar da Bíblia aqui, é muita coisa. Tá, a irmã segura o pensamento rapidinho que a irmã vai falar. Romanos capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e não andam segundo Então, para que não venha o pecado, para que não venha pecado, eu tenho que estar segundo quem? Segundo quem? E não segundo Então, estou baseado aqui na Bíblia. Olha o que ele fala aqui, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do quê? Do pecado da morte. Porquanto, presta atenção nesse versículo, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. É Bíblia, irmãos. É que a gente lê tão rápido a Bíblia e as palavras que traz mesmo para nós, nosso coração, nós deixamos passar. Por isso que eu falei para a irmã, lê bem batista, bem paulatinamente. Não adianta nada. Você não vai inserir você não vai inserir o que o versículo quer te trazer, vida. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enfermo, o quê? Pela carne. Por quê? O homem começou a tentar o quê? Ser salvo, ser liberto, por quê? Por ele mesmo. Por ele mesmo não consegue ser salvo, por ele mesmo não consegue ser liberto. Mas veio quem? Mas Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Versículo 5: porque os que são segundo a carne, olha só, olha, irmão Joel, porque os que são segundo a carne, inclinem-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Não posso ir contra a Bíblia, irmãos. Vamos continuar, não vou nem ler aqui, nem vou ler aqui Tiago. Tiago fala, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós. Ele não está falando de adúltero no sentido, irmãos, no sentido eros, no sentido de casamento, no sentido de você, você está entendendo? Não, é adúlteros e adúlteras no contexto da Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quando você... É a mesma coisa, eu falei do homo. A pessoa vai lá, pega a caixinha do homo,
Ele vai lá, fica lá, o diabo usa ele para... Ele é maquiavélico, ele pega a caixinha do homo, adultera toda a caixinha, tem um código de barra lá, ele adultera também, aí já pega lá o negócio, só põe ácido só dentro do homo e põe dentro da caixinha e ainda coloca lá na prateleira para vender. É um adúltero. Deu para pegar? Não no sentido eros, não no sentido de cônjuge, mas no sentido de quê? De você conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, mas não praticar a Bíblia. E nem os frutos. Você não é um crente legítimo. Tem muitos dentro da igreja aqui, tem muitos dentro da igreja hoje, muito crente ilegítimo. Ele não faz a legitimidade daquilo que Deus te deu. Eu não tive a oportunidade de servir o exército, mas eu queria, meu pai serviu a marinha. Meu pai fala, não é esse negócio de a pessoa dar um coronelismo, mas chegar perto do seu senhor, aqui, respeitar, e bença mãe, bença pai, ó, estou saindo aí pela volta, meu pai, bença pai. Mas por que isso? Porque a Bíblia te ensina. Jacó, quando ele saía, quando os filhos iam caçar, ô pai, me abençoa aqui, pai, para mim ter uma boa caça, me abençoa aqui, para mim ter, mexer na minha lavoura. Então você recebia as dádivas, as bênçãos de Deus. E isso está em Efésios também, que isso aí é bênção de promessa, da parte que você recebe do pai e da mãe. Mas hoje não, que meu pai é quadradão, tem nada a ver, pede para sua mãe para você sair, que minha mãe é quadrada, e minha mãe está nessa, pedir para minha mãe. Os valores mudaram. E aí a gente não usa de legitimidade, está cheio dentro da igreja. E de obreiro, não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas aquilo que você recebeu da parte de Deus condiz com o que você está falando. Eu sou um presbítero, eu sou um diácono, mas exerce a função que Deus te deu, que Deus te outorgou? Não. Vamos lá, irmã Hilda. Se eu puder, posso ajudar a irmã, se eu puder. Vamos lá. Aqui a palavra que fala, pedis e não recebeis. A irmã está lá no quadro. Porque pedis mal. Eu queria saber qual é esse pedir mal, como que pede mal? Mas o irmã Hilda, leu 2. O 2 vai te dizer porque o 3 está aqui. Então, Não, leu 2, minha bênção. Leu 2. Leu 2 que ele vai te falar, o 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis a guerra e nada tens, porque não pedis. Tá. Mas... Aí o 3 fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Não, mas por quê? Pode sentar, irmão. Obrigado, pode sentar. Mas por que está falando isso? O próprio versículo 2 está condicionando a senhora no 3. É o entendimento da escritura. Olha lá, cobiçais. Sabe que você não consegue nada? Porque você cobiça. Sabe que você não consegue nada? Porque você gosta de ter as coisas só para os seus próprios deleites. Versículo 1. Então, a Bíblia fala aqui, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não preciso, irmã Hilda, buscar contexto lá fora ou ficar em 50 dias de jejum para entender a Bíblia. Não, eu só preciso pedir para o Espírito Santo me direcionar, me dar entendimento daquilo que eu estou lendo. Quando a gente senta para aprender, o professor fala, você senta para aprender e levanta para quê? Para mandar? Para ser autoritário? Não, você senta para aprender e você se levanta para quê? Para quê? Para servir o reino. Quando eu tenho esse entendimento, o Espírito Santo me condiciona. Olha que sol lindo, que dia maravilhoso. Ele me ilumina e fala, que bom, que dia lindo, Jesus, obrigado. E ele me ilumina, me dá condições de ter um entendimento da Bíblia. Não precisa ficar 50 dias no monte orando que nem Moisés.
Sabe por quê? Porque Elias chegou e falou: ei, vocês pegaram 850 profetas de Baal, fizeram o que fizeram aí. Diz aproximadamente aí, que em 15 segundos, Jesus lavou tudo ali, limpou o altar, tirou tudo aquele sangue, olha, aquele sangue maligno, aquele sangue, irmãos, olha, do santuário de Satanás, limpou tudo, lambeu tudo, e ele, vai, agora é a sua vez. Pum! Veio a graça de Deus. Pouquinho, Elias não precisou fazer muita coisa, não. Elias não precisou fazer muita coisa, não. Jesus limpou o altar, lambeu, tirou aquilo que não prestava, aquele sacrifício de tolo. Pronto. Agora, irmã Hilda, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele está falando do quê? Do egocentrismo do homem. Quando lembra que eu falei? Para que eu recebi bênção? Eu tenho que ser que nem Noemi. Quem é o teu Deus? Teu Deus é o Deus de Boaz? Então eu não vou para outra cidade. Aonde tu fores, eu irei. Aonde tu vais, eu vou. Se você serve esse Deus, eu também quero servir. O teu Deus é o meu Deus. Então, quando eu uso dessa legitimidade que a Bíblia me dá, aí, irmãos, se eu orar pouco, Deus vai me abençoar, porque é promessa. Quando Deus dá a promessa, não adianta. Quando Deus faz por amor, Ele não condiciona. Deus não incondiciona. Deus não põe amor incondicional. Deus não pôs condições para nos aceitar. Então, irmã, ele fala: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? E está falando o que para a igreja aqui? Está tendo o quê? Está tendo desembaraço aqui. Está tendo um egocentrismo aqui. Está tendo um eu aqui. Está tendo uma guerra de valores aqui. Tem irmão ou irmã achando-se que é melhor que o outro. Paulo também não falou isso? Para a igreja lá, de Filipos. Veio uma irmã aqui, me trouxe uma carta aqui, dizendo que vocês estão em... O que está acontecendo aí? Não sei se é Eunice, se é... Não sei. Está tudo bem, irmã? Tudo bem, minha benção? Não sei se é a avó e a mãe de Timóteo, mas tem outra irmã na Bíblia aí, que fala, que me ajuda aí, irmãos, que foi levar uma carta lá, Cloé, tu me fala, Cloé foi lá em Roma levar. Sabe o que está acontecendo na igreja, pastor? É isso. É isso. Paulo falou: eu não posso aqui que eu estou preso. Então leva essa carta aqui. Não pude vos estar presencialmente, mas estou espiritualmente. Estou sabendo por irmã assim, que está acontecendo isso. É o que Tiago está falando aqui dentro da igreja. Aí a igreja estava assim, engessada, a igreja estava engessada, não ia nem para frente nem para trás. Não tinha alma, as almas não se rendiam. Tinha congresso, não batizava ninguém. Tinha culto, Deus não salvava. Entrava gente aqui, não acontecia nada. Por quê? Porque está aqui. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, e que os vossos membros guerreiam? Os vossos membros, o quê? Luta carnal. Pedes e não recebeis. Por quê? Porque pedes mal. Não, eu vou lá no monte fazer uma campanha lá. Deus vai quebrar. Olha, essa irmã aí, ela tem que vir do estado do meu pé. Não, mano, Deus não vai fazer isso. Essa pessoa, o seu inimigo, mano, é como a irmã falou aqui, o seu inimigo é o galardão que você tem. Se o seu inimigo não te ama, louvado seja Deus. Olha, dá outra face. Se mandar você andar 10 quilômetros, anda 20. Jesus não manda ir lá você orar contra o inimigo, não. É falta de entendimento bíblico que nós temos, irmão. Eu vou ficar pelejando. Paulo falou: eu não luto, Efésios, eu não luto contra as carnes. Eu não luto contra mim mesmo. Vamos lá em Gálatas 6, para nós pular aqui, irmãos, olha o tempo, ó. Amém, irmã? Gálatas, né, que eu falei, né? Tem tanta coisa aqui, mano, que a cabeça aí, mas eu gosto de queimar os neurônios. Eu adoro queimar o neurônio. O que eu mais gosto é queimar o neurônio. Gálatas 6.
Lê o 14 e o 15 aí. Lê aí para mim, irmã Arlete. Está ocupada, irmã? Deixa o Cláudio então ler. Lê aí, Cláudio. Gálatas, capítulo 6, versículo... Lê minha bênção, por favor. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão em virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E aí, irmã Bênção? Deu para pegar, irmã Hilda? Deu para pegar, irmã? Não, irmã? Hã? Longe de mim gloriar-me, a não ser no quê? Na morte e na ressurreição de Cristo. Quando eu estou nesse pensamento, irmão, a igreja progride. Quando eu estou nesse pensamento, eu estou aqui para fazer a obra, irmã. Mas entraram na cozinha. Não, mexeram lá. Não, mexeram no púlpito. Sentaram no lugar do pastor. Irmão, você pode sentar em qualquer lugar. Importante é você fazer a obra. Você está fazendo a obra longe do pastor, das irmãs, de nós nos gloriarmos. Mas nos gloriamos naquilo que Deus nos deu. Que nós recebemos da parte de Deus. Aí ele fala aqui, irmãos, tem uma parte aqui. Não sei se é no 6. Eu já estou crucificado em Cristo. Versículo 17. Desde agora, ninguém, olha lá, mano, me quiete, porque trago no quê? No meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Quinta-feira, que você viu o exemplo dos irmãos lá da sede, os dois irmãos que veio aqui, o presbítero diácono. Os irmãos, quem estava aqui, os irmãos viram. O que já viu de diferente, irmã Rosilda? Tá vendo? Então, vou dar um exemplo para a igreja. Hoje nós vemos o que? Tantos irmãos aí que chegam aí, todo enxadado, todo inchado. Eles chegaram aqui, são presbíteros. Dobraram os joelhos dois aqui. Não, o camarada já é cooperador, chegou hoje na igreja, só que o pai, a mãe ou o vô está na igreja. Não, o que você é? Cooperador. Vem para pregar? Quem é o pastor? Não conhece o pastor? Já chega, já nem ora, nem dobra o joelho, já só em cima do púlpito. Todo mundo orando, ele só está assim, sentado. Ele é cooperador, pode chamar para a porta da palavra do ministério do presbítero. Não é para o diácono nem para o cooperador. Aí o camarada se chama ele para pregar, irmão. Ele não tem a ética, a postura, a legitimidade do que Deus te deu. Fala assim, aí que entra o que o irmão falou. Eu sou o quê? Um cooperador, sou um diácono. Eu fui chamado pela irmã, por um irmão, para ministrar a palavra, mas eu sou o quê? Eu tenho que ter a mesma conduta, a mesma postura que a Bíblia me ensina. O camarada chega, sobe lá em cima. Quem é o pastor? Não sei. Quem que me chamou? Não sei. Já sobe em cima do púlpito, fica na cadeira do pastor. Aí fala assim depois, você que é o pastor? Agora, você viu a diferença dos irmãos? Chegaram, presbítero. Chegou o irmão diácono. Chegou, dobrou o joelho. Depois do quê? De nós anunciarmos quem? Os visitantes, nós posicionamos o obreiro, cooperador, chamamos os irmãos para subir em cima. Isso é a legitimidade da Bíblia. Sabe como que eu chamo isso aí em casa, que eu gosto da minha esposa? Falar, vocês querem queimar atalho. Saiu da barriga do ventre da mãe, não quer nem gatinhar, já quer andar, já quer ficar no lugar do pai. Não, vocês têm que, é gradativo. Não vai querer queimar atalho aqui não, que aqui negócio aqui, o negócio não é diferente. Então não, é postura. E são mínimas coisas que a gente deixa passar. Isso aí é uma atitude nobre, irmãos. Eu também sou assim.
eu chego dentro, eu vou na igreja, eu oro aqui. O pastor me viu, o pastor Cláudio está lá, aquele é o pastor lá da igreja tal, mas está ali? Não, irmão, chama lá o obreiro. Mas hoje não, irmão, hoje o camarada não é. Por quê? É o que Tiago, se você for ler aqui, mano, o que Tiago fala, ó, Tiago está falando do quê, ó, está falando de quê? A pessoa inchada. Você lê lá, você vê um irmão com o anel na mão, nossa, esse irmão aqui é só advogado. Põe ele lá na frente ali. E você? Vem todo com chinela havaiana, chega de cada um de uma cor, um gasto. Aí você? Tiago está falando aqui. Vê lá no capítulo 1 depois, irmão. É só ler lá. Tem poucos versículos, tem poucos capítulos. Então, é o que eu estou falando. Está em Tiago capítulo 1. Amém? Vamos continuar aqui, olha. A hora passou. Mas Deus tem um propósito em tudo. Amém, irmãos? Deus tem um propósito em tudo. Vamos lá. Vivificados pela graça. Quem pode ler para nós aí? Leia aí para nós, superintendente Cláudio. Tópico 2. Vivificados pela graça. Até o tópico 2. Vivificado pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estamos nós ainda mortos em pecados? Em pecados. Deus imensamente nos amou, e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever aos atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando com uma conjunção adjetiva. O apóstolo declara exultante, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escapar da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. 2. Vivificado pela sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedida aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores deste amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que merecemos, ou que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez. Somos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Amém. E aí, minha bênção? Muito bem. Amém, irmãos? Outra situação aqui, irmãos. Tem bastante valores aqui, irmãos. Tem uma quantidade enorme de situações. Eu gostei muito a unidade da igreja, né? A igreja eleita. Muito, muito abençoado mesmo. E, irmãos, olha que valores aqui. A parte 2 aqui que o irmão leu aqui do Vivificados pela Graça. Paulo, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor, de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Vou parar por aqui. Depois no final vou lá para a salvação, a salvação não vem das obras.
Olha como nós somos, irmãos. Deus não tinha, vou até falar aqui para os irmãos aí na live. Deus não tinha um propósito de salvação? Sim ou não? Hã? Com quem? Com a raça humana, sim ou não? Mas quem que é a raça humana? Não é dele? Não foi Deus que nos formou? Então tá. Eu gosto de fazer os irmãos pensar. Aí quando ele fala aqui que alterar o quadro caótico da raça humana, foi Deus que permitiu alterar o quadro caótico? Responde rapidinho para mim, irmão. Nós estamos aqui para aprender, ninguém é melhor que ninguém, não. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Aí, se os irmãos não quiserem me responder, então vamos para a Bíblia e eu não vou ter que responder. Gênesis 3. Gênesis 3, versículo 6 a seguir, depois vamos ler o 4 também, que vai falar lá de Caim. Eu vou ler, não, irmãos, por causa do tempo. Ó, Gênesis capítulo 3. E vendo a mulher aquela árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu. E deu também a quem? Seu marido. E ele comeu com ela. Tudo bem até aí? Foram abertos os vossos olhos, sim ou não? Conheceram que estavam nus e coseram folhas da figueira e fizeram para si o quê? Roupas, aventais, né? Não sei. Entendeu? Então eles já, olha aí. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher na presença de quem? Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? A pergunta de Deus para Adão. Tudo bem? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Porque estava nu? Então ele teve o entendimento que estava nu. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Qual a resposta de Adão para Deus? Deu 12. 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Tá bom. Obrigado. Ele assumiu a responsabilidade? Não, irmão. Ele assumiu a responsa? Muito bem, no contexto aqui, mas vai ler aí. Deus não ordenou por obediência, comesse todos os frutos do jardim. Mas aqui, que é o centro aqui, essa árvore, que é essa macieira aqui, não põe a mão. Aí Deus foi, Deus tinha mais o que fazer, como as pessoas brincam, né? Deus é Deus. Deus é onipotente, magnificentíssimo. Foi, de repente ele disse a Adão: ao soar a sua voz, a me chamar, temi e me escondi, porque estava nu. Mas Deus falou para ele que não ia dar entendimento para ele, que não ia dar sabedoria. Lógico que ia, irmão. Que da costela de Adão, aprove a Deus o quê? Criar a mulher para ele, uma disjuntora. Mas olha o cenário e o que ele falou: Deus, a mulher que tu me deste aí, ela me fez comer. Olha a inversão de valores aí. Mas eu quero entrar no contexto da igreja aqui, dos irmãos da IBD, que era como igreja. Adão e Eva representavam uma igreja, representavam um modelo de Deus. Sim ou não? Bereshi, Bará e Yeshua. Bereshi, Bará e Jacó. E Deus criou o homem. Os israelitas usam Jacó, que vem da descendência de Jacó.
a promessa. Mas Bereshit Bará, e Deus criou o homem e a mulher. Foi a criação de Deus. Mas já chegou o quê? A desobediência. Olha o quadro caótico da raça humana. Então, quando a gente não assume o que nós fazemos, irmãos, fica difícil. Porque você vê dentro da igreja, quando nós vamos tomar a Santa Ceia, 1 de Coríntios 11, versículo 30. Porque muitos dentro da igreja, muitos o quê? Tem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Muitos que estão o quê? Opa, é um tipo de crente dentro da igreja. E o que mais? Os fracos, doentes e dormem. Tem 3 tipos de crente dentro da igreja. Por quê? Porque não assume em si o erro. Tá vendo aí, mano, Hilda? Mas isso é pouco? Vamos lá agora para o capítulo 4 de Gênesis. Isso. Deixa eu ler aqui, eu estava com ele na mão aqui. Capítulo de Gênesis 4, versículo 6. Não, perdão. Versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra quem? Seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor quem? A Caim: onde está o Abel, teu irmão? O que ele respondeu? Por acaso eu sou segurança patrimonial do meu irmão? Por acaso Deus, olha como que eles se chegam adiante de Deus. Por acaso Deus, eu sou segurança particular do meu irmão? Mas como Deus está em todos os lugares, louvado seja Deus, ele sabia que a Caim tinha matado seu irmão. Por quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Aí, irmã Hilda, é Bíblia. Não é Bíblia. Aí qual o conceito de Deus? Qual o conceito de Deus? Vamos lá em Efésios agora. Qual o conceito de Deus? Está aqui. O irmão leu. Vamos para o 3 para nós terminar. Exaltados por sua graça. O homem tem que se exaltar em alguma coisa? Vocês não leram Paulo aí? Longe de mim me gloriar-me de mim mesmo. Mas me gloriar, me exaltar pela a morte de cruz em Cristo Jesus, que através da sua morte, até o ladrão da cruz foi salvo, pela morte de cruz de Cristo e pela salvação e ressurreição em Cristo, a igreja está salva em Cristo Jesus. Por isso que a graça me basta, onde superabundou, onde abundou o pecado, não abundou o pecado de Adão aqui. Nós falamos nós que usamos esse termo teológico, natureza adâmica, que a Bíblia vai falar, acho que é no Salmo 22, vai falar a natureza adâmica de Adão e a natureza divina de Cristo, é Salmo 22, depois você lê na sua casa, vai fazer uma analogia aí. Então, nós observamos que se não for pela graça, irmão, eu estou morto. O que a irmã leu lá? Romanos 5,8. O que a irmã leu lá em Romanos 5,8, irmãos? Irmão, vou olhar. Não, isso aí é Romanos 8, minha bênção. Mas tá bom, o raciocínio da irmã. Assim é fácil, né? Mas continua. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que nós ainda sendo o quê? Fez o quê? Morreu na cruz por. É isso que eu tenho que ter dentro do meu coração, irmão.
É isso que tem que estar ativo dentro do meu coração. É isso que tem que estar, essa chama que tem. Olha, foi por Deus, foi por amor. Porque mesmo assim, aleluia, por mim eu não conseguiria alcançar as misericórdias, a graça de Deus. Mas foi por Ele que nos alcançou. Foi a igreja, Ele alcançou uma igreja, um povo lavado, um povo remido no sangue do Cordeiro. Foi por amor dEle. Isso aqui, irmão, é um versículo de quebrantamento, que nem o pastor Ronaldo falou. De esvaziamento, irmão. Para nós chegar miudinho na presença de Deus. Chegar miudinho aqui. Tem gente que chega aqui, irmão. Irmão, quando eu vivia com meu pai, benção pai, benção mãe, e daquele jeito. Hoje, irmão, como nós chegamos diante das pessoas, dos mais velhos, não temos mais educação, mais ética, chegamos daquele jeito, achando que somos alguma coisa. Não tem ninguém bonzinho aqui não. Foi por amor dele, por amor dele. Nós não somos condicionados a nem dizer que somos errados. Você não viu aí? Caim e Abel? Quem sou eu? Deus. Eu, irmão, chegar diante de Deus, irmão. Se eu chegasse do meu pai e falar do jeito que Caim falou para o meu pai, ó o pedala Robinho na orelha, pá! Eu lacei de meu irmão. Ele falou assim com Deus, irmão. Ele falou assim com Deus. Vamos pegar aqui, fazer uma analogia figurativa aqui. Ele falou assim com Deus. Quem sou eu? Eu vou saber de irmão. Mas quando Deus estava em outro lugar lá, suou o sangue, espalhou sangue de Abel sobre a terra. Chegou até as narinas de Deus, falou: Caim, o que tu fizeste? Olha a condição, olha o estado do homem, irmão. E Deus tratou disso. Olha o que eu quero levar vocês aqui. Deus tratou dessa condição do humano. E nós hoje, como igreja, que condições nós estamos? Por isso que Paulo falou, a condição caótica, o quadro caótico da raça humana. Eu estou em cima do texto aqui. Sim. E Adão? A mulher que tu me deste aí. Ele não assumiu não, Deus. Senhor Jesus. É arrastado. Ele é aquela mulher do fruto de sangue. Tinha aquela mulher naquela que Jesus estava comendo lá, aleluia, e ela sendo sino-fenícia, irmãos, sendo de outra etnia com seus filhos, mas Senhor Jesus, mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da tua mesa, Jesus. Isso aí quer dizer, irmão, se renunciar, irmão, reconhecer que é pó. Mas hoje não está, irmão. Se o pastor for advertir, for aconselhar, o camarada vem com a família toda. O que você fez? Quem é você? Não aceito. Não aceito. Por quê? Condição, irmão. Não é muito... Não tem ninguém melhor que ninguém aqui, não. Tem uns que lê mais, uns que entendem mais. É tudo bondade do Espírito Santo. Olha o que ele fala no tópico 3. Exaltados por sua graça. Irmão, me dá mais 10 minutinhos, tá? O apóstolo dos gentios. Depois abre para mim aí, tá, irmão? Irmão Gesiel. É Gesiel mesmo? Hã? Gesiel. Tá. Graças a Deus tem um nome de Deus aí, né? Todo nome terminado com El tem um nome de Deus lá. Depois eu vou ver o significado do nome dele. Acho que o pai não sabe. O apóstolo dos gentios ainda destaca, Atos 13:47, eu vou ler depois. O poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha a promessa aí. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por quem? Irmãos, esse aqui é forte quando eu observei isso aqui. Se você entender, você dava um glória bem alto para Jesus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus.
Está lá, 1 de Coríntios 3, verso 3, 8 e verso 20 e 25. Eu tenho outro texto para mostrar aqui. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Está lá em Efésios 2, 7. Desse modo, ratificou, foi lá no cartório, Riacho Grande lá, e pum, carimbou lá, pois lá, ratificou, que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e o valor divino imerecido. É imerecido. Leia aí para mim a bênção, Eliseu. Atos 13, 47, rapidinho. Bom, eu vou ficar só na conclusão aqui, porque não vai dar. Leia aí, irmãos. Atos 13. Observe aí. Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor: eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Obrigado. Paulo entendeu o propósito dele, irmão. Ele ministrou para os gregos, para os bárbaros, para os citas, para toda aquela nação. Foi para a Espanha, foi para a Itália, pegou aí, né, irmãos, chuva, foi picada até de jiboia, de cobra. Irmãos? Mas ele tinha um propósito no coração dele. Eu sei na qual eu fui chamado. Eu sei a minha chamada, eu sei o meu ministério. Se o judeu não quer, eu vou pregar para um povo ainda que vai ser inserido na árvore de Deus, para ser chamado como igreja e para receber as promessas e as bênçãos e as dádivas da parte de Deus. E olha como Deus é maravilhoso, para nós terminar. Evangelho de João. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Ele vai falar aqui no Evangelho de João. Esses irmãos me ajudam aqui. Que Jesus fala que nós vamos fazer obras maiores que ele fez. Está lá no Evangelho de João. Não sei se é 16, se é 14, deixa eu observar aqui. Vamos ver? Os irmãos me ajudam aí para a gente finalizar. Os irmãos aí me ajudam, por favor. Estou no 16, mas eu não estou achando. Vamos ver se no 14. Achei, 14 e 12. Vai estar inserido isso aqui. Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João, 14 e 12. Vou ler o 11 e 12 para nós finalizar. Crede-me que estou no... Nós não estamos nele? É o que o autor fala aqui. E o Pai está em? Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Crede ao menos por causa das mesmas obras. É forte. Ô, glória. Na verdade, é o Logos de Cristo. É o Logos de Deus, né? É o verbo de Deus. Na verdade, vos digo o quê? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu, e as fará o quê? Maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Olha a condição que Deus nos coloca. Agora para finalizar, nós estamos fazendo? Irmão, vou fechar aqui, que eu sou paraloeiro, irmão, gosto de falar. Nós estamos fazendo? Cadê o povo? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Já foi arrebatado? Irmão. Mas nós lemos aqui, irmão, o irmão me falando aqui, e o Espírito Santo me tocando aqui. Eu li para a igreja aqui, ó. Deus não vai me cobrar disso. Malaquias 3, não é falar de dinheiro não, fala lá. E Deus tem um grande memorial, um Winchester de Jesus, um Winchester de Deus, irmão. Meu Deus. O Winchester de Deus, irmão, o computador de Deus, lá tem um grande memorial.
Ele vai lembrar. Ei, foi ministrado para mim, foi ministrado para você. Pastor que não conseguia falar, não sabia nem falar direito, mas ele ministrou para mim. E pelo seu testemunho, seu comportamento, me ganhou para Jesus. Então não precisa ser um teólogo, não precisa ter humildade na presença de Deus. Mas ele recebeu a promessa. Ei, você vai fazer maiores obras, fará. Em quem? Em nome de quem? De Cristo. Mas cabe a quê? O quê? Me colocar na brecha. Nós passamos um cenário aí para finalizar. Que cenário nós passamos? 3 meses dentro de casa sem poder fazer nada. Você lá engessado. Agora Deus falou, ei, estou abrindo aos pouquinhos aí, ó. Agora vem. Deus quer esperando o quê? Uma igreja fervorosa, uma igreja, mano, com desejo, com desejo, mano. Sabe quando você está com vontade de comer? Sabe quando você está com vontade de beber? Aquela igreja desejosa de ver Deus, de ver os irmãos glorificar. Mas cadê a igreja? Cadê a igreja? Eu sei que missionários estão aí, desejosos. Vai na Paraíba lá, você dá o apelo lá, faz o apelo, é 30, 40, tudo de joelho para Jesus. Você sabe qual é o nosso problema, irmão? Sabe qual é o nosso problema? Deus nos deu, mas nós somos, sabe o que, irmãos? Nós somos ingratos. Sabe por quê? Moramos aqui, ó. Temos de comer, temos de beber, temos energia, temos de tudo. Para que reclamar? Isso aí nos condicionou, porque nos condicionou, irmãos, né? Essa cosmovisão que nós estamos vivendo hoje. Deus falou, tu estás no mundo, mas é do mundo. Tu estás no mundo, mas não é do mundo. Mas nós estamos no mundo, irmão, então as coisas são fáceis aqui. Aí você vê lá o irmão Reinaldo ministrando lá no Egito, lá onde ele estava lá, irmão. Aquela dificuldade. Você para alcançar aquilo que está em faixa aqui hoje, irmão, para alguém chegar e te dar um presente. Eu cheguei a um presente da Natura da irmã aqui. Mano, olha, irmão, o missionário disso aí não vai chegar nunca na vida dele, só se Deus permitir. E se chegar, ele vai, irmão, é que nem na África, nós fomos lá, nós levamos um café para o pastor falou, irmão, café só tem aqui, sabe quem? Quem tem café aqui? É só os muçulmanos. Aí quando você vai sentar na mesa para tomar um café com o muçulmano, um pão, ele abre um corão e mete um corão em você. Agora nós temos liberdade do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, irmão. O que nós estamos fazendo? Por quê? Porque hoje é tudo fácil. Vamos terminar aqui, vamos para nossas casas, vamos fazer nossa comida. Tem um frango, tem um arroz, tem um macarrão. Está tudo fácil. Para que se preocupar com o povo? Amém, irmãos? Vamos ficar sobre os pés, vamos orar, agradecer a Deus. Nossa irmã Rosana nos eleva em oração. Sim, ó Pai, a Tua palavra diz que faremos maiores obras, Senhor, mas nos ajuda nesta manhã, Senhor. Do Senhor e Salvador Jesus. Muito obrigado a Deus. Amém. Tem alguém, irmãos? Tem alguém para nos apresentar? Irmãos, mais 3 minutinhos aí, por bondade. Nós, depois da escola dominical, nós temos reunião com os amados e obreiros do Senhor. O irmão vai citar, irmão? Leia os homens aí, tá bom? Irmãos, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Boa essa lição, né? Deus falou conosco, nos ensinando nessa manhã mais uma vez. Então, quero ser grato a Deus pela vida dos irmãos que acompanharam a transmissão aqui. Meu irmão Lucas Avelino, a irmã Fabiana e o nosso irmão Eduardo, ali da AD Jussara, Deus abençoe. Presbítero Frank, Deus abençoe nosso presbítero Frank, é o meu líder ali na MUPADESM. Também nossa irmã Maria Aparecida, nosso irmão lá de Minas Gerais, Ricardo Vaz, da AD
Luzia, Santa Luzia, lá de Minas Gerais, sempre está conosco, compartilhando nossas transmissões. Deus abençoe. Na pessoa também nosso pastor Simoni, né, que é o presidente ali em Belo Horizonte. Deus abençoe nosso irmão ali também, pastor. Que a paz do Senhor esteja convosco. A nossa irmã Simoneide, da de Jussara, Simoneide Bezerra, Deus abençoe. Severina Maria, a de Pombal, Paraíba. Deus abençoe nossa irmã lá de Paraíba. Nosso irmão da missão de Campo de São Paulo, né? Clerisvan Barbosa, Pastor Batista, Restauração. Michel Borges, também lá de Praia Grande. Então, os irmãos de missão são Clerisvan Barbosa e Pastor da Batista. E nosso irmão Michel Borges de Praia Grande. Tem mais irmão aqui conosco também. Geilde, né? Geilde dos Santos, Lençóis Paulista, interior de São Paulo aí. Miss Silva de Diadema. Hilária Rocha. E nosso irmão também, Elias Souza, da igreja Só o Senhor Deus. Deus abençoe. Nosso irmão, o Hélio Luiz também. Faz um pedido de oração aqui, nosso irmão José Roberto, de Catas Altas, Minas Gerais. Ele pede oração pela sua vida e para que Deus conserve o emprego dele. Então ele necessita dessa oração pela família, que Deus concede o emprego dele. Pois sofreu um acidente estacionando, não é isso? No estacionamento, estacionando. Ele é motorista de ônibus, então ele estava estacionando, sofreu um acidente ali, estacionando, eu creio, o ônibus, sofreu um acidente ali e pede oração pela família e por ele, para que Deus conceda força no emprego deles. Tá bom? Vamos orar para os irmãos e vamos agradecer a Deus. Oi? O nosso irmão Ed frisando aqui, junto com o nosso pastor, culto dos adolescentes, com a participação dos adolescentes à noite. Convido a todos os adolescentes a estar louvando a Deus conosco, e irmãos conosco nessa noite. Oi? Vai estar passando na tela, aqui está aqui, ó, culto com os adolescentes, dia 2, às 18h30 começa o culto com nossos adolescentes e participação de toda a igreja. Vamos orar a Deus, agradecer a Deus por essa oportunidade de EBD. Aprendemos muito nessa manhã. Oramos a Deus. Eterno, soberano Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esse ensinamento da Tua parte, Senhor, a qual o Senhor presidiu nessa manhã. Deus, somos gratos a Ti por todos nossos irmãos que necessitam da oração. Pai querido, nosso irmão José Roberto, vem abençoar ele ali em Catas de Minas Gerais. Senhor, abençoando, conservando o emprego dele. Pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu servo. Senhor, procede com o emprego do Teu servo. Fica garantido nesse momento difícil, Senhor, na recuperação do Teu servo por esse acidente de estacionamento. Livra o Teu filho, abençoa a Tua família, concede bênção ao lar. Senhor, o Senhor é o Deus da bênção. Cremos na vitória. Abençoa nosso irmão Ricardo Vaz, abençoa os pastores, todos, Senhor, que acompanha nosso irmão de Pombal, todos que acompanharam essa transmissão. Abençoa o emprego dos meus irmãos, a família dos meus irmãos. Livra dessa enfermidade, joga por terra, Senhor, esse Covid-19 na vida do nosso irmão. Abençoa a família lutada. Senhor, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Está terminado em nome de Jesus.